capítulo de número 19. Todos acharam? Que diz assim: Assim diz o Senhor, vai e compra uma botija do oleiro, e leva contigo aos anciões do povo, aos anciões do sacerdote, e sai ao vale do filho de Enom, que está à entrada da porta do sol, e aprego ali a palavra, e dize: ouve a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que te trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retirar-lhe-ão as suas orelhas. Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incensos aos outros deuses, que nunca conhecestes, nem ele, nem os seus pais, e nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue inocente, porque edificaram altares ou altos a Baal, para queimar os seus filhos em holocaustos a Baal, o qual nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale dos filhos de Inom, mas o vale da matança. Amém? Parece até uma palavra dura, né, irmãos? Glórias a Deus. Pode se sentar, fica à vontade. Amém? Irmãos, a Bíblia nos narra sobre a história de Israel e Jerusalém, e quando nós escutamos sobre essa história, nós vemos que o povo, eles estavam em um mau costume terrível, e eles vinham numa decadência terrível, porque Deus amaldiçoava o povo se voltava para Deus, Deus abençoava o povo e o povo se desviava de novo. E essa já estava um grande e terrível perante a Deus, porque esse costume já não estava mais agradando a Deus. Deus abençoava o povo se afastava. Deus amaldiçoava e o povo voltava arrependido. E Deus, ele levanta diversas pessoas ali para pregoar a palavra, para resgatar o povo. A Bíblia diz que ainda no tempo de Eli, quando seus filhos estavam corrompidos, Deus faz com que Samuel cresça dentro do templo, para que a palavra de Deus fosse pregoada e para que o arrependimento de Deus viesse pregoar no coração daqueles homens. Só que aqueles homens eram tão terríveis perante ao Senhor, que eles não olhavam e nem davam ouvidos para que era pregado. A ponto da Bíblia dizer que já havia mais de 400 anos que Deus não falava entre o povo, mas Deus, ele chama a voz de um jovem chamado Samuel. Samuel, ele cresce, nós conhecemos a história, que ele se torna sacerdote, se torna profeta, e ele está ali agora governando o povo. Ele só não tinha o título de rei, mas ele tinha o título de sacerdote e também de profeta. Foi o primeiro homem a levar a palavra dentro da casa de Eli, dizendo: entrará a morte dentro da tua casa, porque tu não colocou a tua casa em ordem. E a Bíblia diz que Deus era tão na vida daquele homem, irmãos, que aquele homem continua crescendo e Deus abençoava aquele homem. Mas a Bíblia vai dizer também que antes mesmo de Samuel, irmãos, ali nascer, tinha uma mulher que orou por aquele menino. E o nome daquela mulher se chamava Ana, e nós conhecemos que tanto Ana como Ananias significa graça. E a Bíblia diz que ano após ano, Ana entrava dentro daquele templo e vestia Samuel de uma éfode. Se nós conhecemos a história e estudarmos, vamos ver que para usar éfode ou para colocar um éfode sobre si, já tinha que ser sacerdote, ou já tinha que ter 30 anos para executar. Mas Ana, irmãos, ela sabia que o seu filho ele era escolhido. Ana sabia que o seu filho ele não era qualquer um, não era qualquer menino na presença de Deus. Então Ana, irmãos, ela já ia profetizando na vida do seu filho: meu filho não vai ser qualquer um, ele está nascendo dentro do templo, então profetizo que ele vai ser sacerdote. Então ano após ano, irmãos, a Bíblia vai dizer que Ana está entrando ali, colocando uma éfode nova sobre Samuel. Samuel crescia, uma éfode nova ia dado para ele. Samuel crescia, outra éfode nova é dada para ele, a ponto daquele homem, irmãos, não conseguir se desviar. É por isso que nós pensamos assim: mas como que aquele jovem estava crescendo dentro de um lar corrompido, mas não era corrompido? É porque a graça, ano após ano, estava indo ao encontro daquele homem para revesti-lo. A Bíblia diz que aquele homem, irmãos, ele cresce, e agora o povo olha para aquele homem e vê que Deus era como aquele homem. E aquele homem começa a profetizar para aquele povo, pregoando um arrependimento para o povo, mas o povo não dava atenção às vozes de Samuel, a ponto do povo escolher Saul como rei. E a Bíblia vai dizer ainda que Samuel ele vai dizer àquele homem: eu estou falando com vós, como que Deus ele fala diretamente com vocês, e vocês necessitam de que o homem coloque ordem para vocês. Só que aquele povo começa a dizer: não,
coloque um homem sobre nós. Se este homem for bom ou for mal, que caia sobre nós, não tem problema nenhum. E Deus agora levanta Saul, irmãos, como capitão daquele povo. O povo, ele agora vai, irmãos, a Bíblia vai dizendo que aquele povo agora vai estar debaixo da guarda daquele Saul. Ele vai dizer que aquele homem começa até bem, irmãos, começa até bem adorando ao Senhor, começa bem sendo elogiado pelo povo, mas ele começa a fazer tudo que era mal perante aos olhos do Senhor, a ponto de Deus levantar um homem chamado Davi. Este homem era um homem segundo o coração de Deus, o homem que cuidava de ovelhas, o homem que estava no meio do pasto e estava ali tocando a sua harpa, escrevendo o Salmo 23, dizendo: Deus, unja a minha cabeça com óleo, prepara a mesa perante mim na presença dos meus inimigos, faça com que meu cálice transborda. Sabe o que era isso? Era Davi também profetizando na vida dele, irmãos, porque a unção de óleo só podia ser sobre sacerdote ou rei. Então Davi estava dizendo: eu não quero ser qualquer um na tua presença, eu não quero crescer de qualquer forma, se não for para ter óleo nas minhas cabeças, então eu não quero crescer, mas prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E Deus, ele, irmãos, a Bíblia vai dizer que quando Deus rejeita Saul, unge a Davi e coloca como rei. Aquele jovem vai crescendo, irmãos, e vai crescendo e vai se tornando tão íntimo na presença de Deus, que mesmo quando ele erra naquele momento, ele não se esquece quem era Deus na sua vida, a ponto dele, quando ele for orar, irmãos, ele começa a dizer: Deus, eu tenho palácios, eu tenho tudo de bom, mas pode retirar tudo de mim, mas só não retira a tua presença. Aquele jovem, irmãos, era tão, irmãos, no coração de Deus, que ele não se importava em perder palácios, ele não se importava em perder admiração, ele não se importava em perder status, porque quando nós colocamos, irmãos, o nosso status, somente o cargo que nós carregamos em ponta, ali é o ípice da nossa queda. Mas quando nós reconhecemos, irmãos, que nós não somos chamados pelo cargo que temos, que nós não somos chamados porque nós somos bons, porque nós pregamos bom, porque nós cantamos bom, Deus, ele começa a olhar para o nosso coração e ele começa a tentar e ver, irmãos, que o que tem dentro de nós não é querer ser soberbo ou querer ser reconhecido, mas é querer que o nome dele seja glorificado. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Davi, irmãos, ele começa ali a reinar em Hebrom durante 8 anos. E agora, depois de 8 anos, ele agora quer reinar sobre Jerusalém. Só que Davi faz uma pergunta que todos os reis não fizeram. Porque lá em Samuel, irmãos, a Bíblia vai dizer que os filisteus levam uma arca cativa. A arca agora cai, mata um homem ali chamado Zá, porque tocou na arca do Senhor, porque a intenção era até boa, irmãos, mas não tinha preparo. E ele acaba tocando ali na arca do Senhor e ele acaba morrendo. A arca do Senhor vai para a casa de um jovem chamado Obed-Edom e fica ali durante anos. A Bíblia vai dizer que aquele jovem prospera. Mas agora Davi, ele está entrando para Jerusalém para reinar sobre Jerusalém. E Davi agora ele começa a fazer uma pergunta em que nenhum rei fez quando passou por Israel. Ele começa a dizer: aonde está a presença de Deus? Porque ele sabia, irmãos, que para entrar dentro de Jerusalém ele necessitava ter a presença de Deus. E ele ali, irmãos, ele vai dizer que narra toda aquela história que o jovem tenta pegar a arca, morre, mas Davi agora ele planeja e tenta de qualquer forma para que a arca do Senhor entre sobre Jerusalém, e a arca começa a entrar dentro da Jerusalém. Davi agora ele começa a reinar sobre Jerusalém por cerca de 40 anos, irmãos, e a Bíblia vai dizer ali que a presença de Deus era manifesta naquele lugar. Os homens o admiravam e conheciam Davi como homem de Deus. Só que em todo lugar, irmãos, vão se levantar pessoas para nos acusar. Em todo lugar vão se levantar pessoas para ir contra o seu ministério. Em todo lugar vai se levantar pessoas para dizer que não foi Deus que te colocou ali. E Davi agora, irmãos, a Bíblia vai dizer que ele já está na sua velhice. E agora ele precisa agora passar o seu bastão ou passar o seu reinado para o seu filho mais velho. E agora ali, a Bíblia vai dizer que um dos seus filhos agora começa a planejar para querer assumir o cargo no lugar de Salomão. Eu estou correndo, irmãos, para chegar aonde nós lemos, amém? E a Bíblia vai dizer ali que um dos filhos de Davi, irmãos, agora começa a colocar dentro do seu coração que ele ia reinar no lugar de Salomão. E agora ele começa a levantar, irmãos, e começa a gritar e dizer: eu vou entrar e vou reinar no lugar do meu pai. E muitos dos homens ali começam a olhar para aquilo e começam a admirar e dizer: não, eu estou contigo também. Dizendo para o filho de Davi: eu estou contigo, Adonias. E a Bíblia vai dizer que aquele homem, irmãos, a Bíblia vai passando os tempos e o povo vai criando um afeto sobre aquele homem, a ponto de apoiar o reinado daquele homem. Só que Davi, irmãos, ali quando Natã, o mesmo Natã que profetizou contra Davi, vai entrar na presença de Davi e vai dizer: Davi, Adonias vai reinar no teu lugar, Davi? E Davi fala: de maneira alguma, quem reinará no meu lugar será meu filho mais velho, Salomão. E ele vai dizer agora que Davi ainda em vida, irmãos, ora pelo seu filho, unge o seu filho como rei, começa a dizer: olha, busque o mesmo chifre, aquele lá
lugar que foi cheio de azeite quando eu fui ungido. Busque lá a minha história e vou ungir também o meu filho para que ele dê continuidade. Ele vai dizer agora que ele reina ali, irmãos, ele entra ali em Salomão e agora ele unge a Salomão como rei. Só que Salomão agora ele começa a olhar, irmãos, e ver que algum dos sacerdotes também estava apoiando Ananias contra ele. E ele começa a dizer agora, olha, então agora que eu vou começar a reinar, eu preciso tirar os falsos, eu preciso tirar aqueles que falam que são, mas não são, diante do meu meio. E ele começa a mandar matar a todos, irmãos, e ele manda matar o seu irmão, ele manda matar os homens, a qual os príncipes ali dos exércitos, a qual estava contra ele. Só que quando chega, irmãos, sobre um dos sacerdotes, ele olha para aquele sacerdote e ele fala, eu não vou te mandar matar você. E o nome daquele sacerdote era Abiatar. Ele fala, Abiatar, eu não vou mandar matar você, pela história que meu pai teve contigo, pela honra que você deu ao meu pai, mas agora você não ficará mais dentro de Jerusalém. E ele manda agora, irmãos, levar aquele homem para fora da cidade, para a cidade de Asdote. E ali ele vai para aquela cidade e fica ali durante anos. Só que a Bíblia vai dizer, irmãos, que da geração de Abiatar vai vir um homem chamado Ilquias. E este homem Ilquias, irmãos, ele também cresce, ele se desenvolve, e ele vai ter agora um filho chamado Jeremias. E a Bíblia vai dizer que todo ano, irmãos, ano após ano, todos entravam em Jerusalém para adorar. Até mesmo aqueles sacerdotes que estavam na cidade de Asdote, eles entravam em Jerusalém para adorar ao Senhor. Mas toda vez que um passava ali, irmãos, que era da descendência de Abiatar, todos olhavam para aquele sacerdote dizendo, já vai o falso, já vai aquele traidor, já vai aquele que nos traiu, aquele que nos abandonou. E aí, durante anos vinha essa palavra sobre aqueles sacerdotes. Só que a Bíblia vai dizer, irmãos, que agora Jeremias pequeno, irmãos, está entrando ali também para ir ao templo. Ele não podia executar nada de sacerdote pela sua idade, que ainda era criança, mas ele estava entrando ali em Jerusalém, e as palavras eram a mesma, ora ali a descendência de Abiatar, aquele que nos traiu, outro traidor também. Só que quando, irmãos, Jeremias começa a ouvir estas palavras, uma voz do céu, irmãos, ela vem sobre Jeremias, e ele começa a dizer, Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, desde a madre da tua mãe eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Talvez Jeremias, irmãos, ele fica atônito e com medo, irmãos, porque a Bíblia vai dizer que Jeremias começa a dizer, meu Senhor, eu sou apenas uma criança e não sei falar. E Jesus começa a dizer, Deus começa a dizer ali para Jeremias, não tema diante deles, porque aonde eu te mandar tu irás, aonde eu te enviar tu irás, o que eu mandar tu falar tu falarás. E Jeremias agora ele tenta ali, irmãos, colocar de todas as formas empecilho, porque ele era uma criança, e Deus ele começa a dizer, Jeremias, não temas, Jeremias, porque eu sou contigo. Mas em nenhum momento Jeremias vai dizer que estava com medo, mas Deus conhece o nosso coração, irmãos, Deus conhece os nossos limites, Deus conhece as nossas limitações, e Ele sabe até onde nós conseguimos ir. É por isso que todavia Ele está conosco, não nos deixando fraquejar. É por isso que todas as vezes que nós pensamos em desistir, Deus se levanta e fala, eu sou contigo. Deus levanta alguém para dizer, eu estou contigo. Aleluia. Aquele jovem, irmãos, ele recebe esta palavra sobre si. Só que talvez, irmão Jeremias, agora ele começa a olhar para a sua história pela descendência da casa do seu pai. E eles ali, irmãos, ele começa a olhar e dizer, mas por que eu vou ser profeta se o meu pai é sacerdote? Porque nós colocamos muitos limites em nós, irmãos. Nós olhamos para a história dos nossos pais, e se eles pecaram em certa área, muitos profetizam sobre a nossa vida, dizemos que nós vamos cair da mesma forma. Se os nossos pais roubaram, uns olham para a nossa história dos nossos pais e dizem, vai roubar também. Se os nossos pais, irmãos, fizeram algo de terrível perante ao Senhor, a sociedade logo nos aponta dizendo, vai ser o mesmo, vai ser da mesma forma. Só assim como foi com Jeremias e também é na nossa vida, irmãos. Deus ele não deixa que a história dos nossos pais possam apagar a história que Ele está construindo agora sobre nós. Deus não quer que nós dê continuidade na história dos nossos pais. Deus não quer que nós dê continuidade, irmãos, na história de alguém que já passou, não. Mas Ele quer que você seja algo novo na presença dEle. É por isso que quando Deus, irmãos, chama Jeremias e fala, Jeremias, agora é momento de você descer a casa do oleiro, Jeremias. E Jeremias, quando desce ali, irmãos, ele toma um susto porque ele olha e vê que um vaso está sendo feito na mão do oleiro. Só que aquele vaso se quebra. E Jeremias agora ele presencia o oleiro fazendo um novo vaso. E o vaso agora que ele está fazendo já não tem mais defeito, já não tem mais mácula nenhuma. É Deus falando para Jeremias, Jeremias, um tempo novo está vindo, Jeremias. E assim como este vaso, Jeremias, eu também quero fazer sobre Israel. Só que Jeremias, irmãos, ali ele começa a olhar e se maravilhar, porque ele já está há anos pregando a palavra de Deus e ninguém dá atenção para o que saía da sua boca. Jeremias está há anos pregando, mas ninguém ouve o que sai da sua boca.
boca. A Bíblia vai dizer que os homens ouvem por um ouvido e saem pelo outro e não dão atenção. São como comichões nos seus ouvidos, que eles não deixam descer para o seu coração a palavra de Deus. Estavam presos ali, irmãos, nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos, mas Jeremias todavia continuava pregando a palavra de Deus. Então Deus agora é preciso levar Jeremias para a olaria, para ver aquele vaso se quebrando e ser feito novamente. E Deus começa a falar: Jeremias, não pode eu fazer assim também com o povo de Israel, tornar a ser um vaso novo perante a minha presença? E Jeremias ali, irmãos, ele cria naquela palavra, e ele saía daquele momento ali, irmãos. Só que quando chega no capítulo 19, a qual nós lemos agora, irmãos, a Bíblia vai dizer que o povo, irmãos, mesmo depois daquela palavra que Jeremias liberou sobre eles, dizendo que Deus faria deles um vaso novo, se permanecesse fiéis na presença de Deus, o povo, irmãos, estava tudo desviado. O povo estava fazendo coisas que não compactuavam com a presença de Deus, estava adorando deuses estranhos, estavam adorando coisas que Deus não permitia. Então Deus agora fala: Jeremias, faz diferente, Jeremias, vai na casa do oleiro, mas agora você não vai ver um vaso sendo feito e quebrado, não. Pega agora, Jeremias, um vaso já feito, Jeremias, um vaso que já vai para dentro do fogo. Irmãos, e terrível é, irmãos, porque alegrarmos nós, irmãos, se nós fomos quebrados e ainda estivermos na mão do oleiro, porque depois que nós somos levados ao fogo, irmãos, da mesma forma que nós fomos levados ao fogo, nunca mais nós poderemos voltar para a mão do oleiro, porque o fogo nos prova. O fogo, irmãos, é quem vai dizer que se nós somos ou não somos do Senhor. Aleluia. Todo vaso, quando vai para dentro do fogo, irmãos, mesmo se for quebrado, joga água dentro dele, não dá para fazer um vaso novo, porque ele já endureceu, já está como vaso novo ali, já endureceu a sua casca. É por isso que Deus fala aqui em Ezequiel que tirará o coração de pedra, irmãos, quem está endurecido, e dará o novo coração, porque aquele mesmo coração já não dá mais para fazer mais nada, porque já está endurecido, já foi para o fogo. Mas agora Deus fala com Jeremias: Jeremias, compra um vaso, Jeremias, já feito. Agora chama todo o povo, Jeremias, chama os sacerdotes e os reis, entra dentro do templo agora, Jeremias, e quebra o vaso na presença deles. E fala: assim como este vaso foi quebrado, agora será voz nas minhas mãos. Não vai ter mais conserto para vocês. Vocês vão ser cativos, vocês vão levados cativos. Só que aquele povo, mesmo olhando aquela palavra, mesmo recebendo aquela palavra dura, não coloca fé dentro do seu coração, não deixa com que Deus faça morada no seu coração. Irmãos, e quantas vezes nós também fomos assim? Quantas vezes Deus falou conosco: vai por este lado, e nós escolhemos o outro? Quantas vezes Deus falou: siga em frente, e nós retrocedemos? Quantas vezes Deus falou para nós, irmãos: não ande com fulano, e nós permanecemos andando? Quantas vezes Deus falou conosco, irmãos: não vai por este lado, porque este lado é morte, é maldição, é peca, e mesmo assim nós escolhemos o lado errado. Aleluia. Jeremias, irmãos, era conhecido como um profeta chorão, não era em vão, irmãos, porque Jeremias sentia na sua própria pele, irmãos, como Deus sentia. De tanto Deus falar com o povo, e o povo não dar ouvidos, irmãos, entristecendo. Agora Deus, ele faz com que o profeta, irmão, sinta as mesmas dores dele. É por isso que nós sempre aprendemos, né, Samuel, que profeta, irmãos, é o único cargo que Deus ele nunca quis levantar na terra. Porque profeta, irmãos, ele só veio para pregar aquilo que é pecado e para aquilo que está errado na presença de Deus. Se tivesse um cargo que Deus pudesse excluir, seria o profeta. Porque Deus ele não se atenta, irmãos, nem se alegra o seu coração em levantar profeta. Porque quando um profeta é levantado, é para menos para pregar, para dizer que tem pecado no meio. Só que Jeremias ele vem pregando mais de 40 anos, irmãos. Ano, e aquele povo não dar ouvido. A ponto de chegar no capítulo 35, irmãos. E Deus levantar agora um povo, irmãos, chamado os recabitas. E este povo era um povo que nem servia a Deus, irmãos. Se você olhar lá no capítulo 35 de Jeremias, é um povo que não adorava a Deus. E Deus agora fala para Jeremias: Jeremias, convida os recabitas para dentro do templo. Vamos usar os recabitas de exemplo para os cristãos. Vamos usar aqueles que não servem para aqueles que servem como exemplo. E a Bíblia vai dizer que Deus ele convida os recabitas ali, irmãos, para dentro do templo. E Jeremias começa a falar assim: agora, ó, vai lá fora, pega uma botija de vinho e oferece para os recabitas. E quando pega ali, irmãos, enche a taça de vinho e dá na mão dos recabitas e fala: bebe. Os recabitas olham para aquela taça e falam: nós não bebemos vinho. E Jeremias fala: mas por que vocês não bebem vinho? E eles começam a dizer: porque Jonadab,
filho de Recabe, nos deu uma ordem dizendo: não beba vinho, não se apegue em plantações e nem tenha casas. E aquele homem ali, irmãos, recebe aquela palavra, o povo olha para aquilo, e Jeremias olha para o povo e começa a dizer: este homem, da qual, esse povo aqui, os recabitas, da qual receberam uma ordem de um homem, já que morreu, já foi mais de 100 anos, está seguindo até hoje esta palavra, e vós que Deus fala com vocês dia e noite, não está dando atenção para a voz do Senhor. Deus pega aquele que não era, irmãos, para servir de exemplo para aqueles que estavam ali. Não beba vinho, irmãos, ele fala para aquele povo. E eu começo a ver Cristo, irmãos, e ver Deus, porque a ordem, irmãos, foi de Jonadab, mas o pai era Recabe. E a mesma coisa é assim conosco, irmãos, porque a ordem veio de Cristo, a ordem veio de Deus, mas Cristo executou em nós. Então nós estamos que estar atentos à palavra do Senhor, porque todavia Ele está nos alertando, irmãos, e dizendo: não vai por certos caminhos, não ande por certos caminhos, permaneça na simplicidade que você tem, permaneça do jeito que o Senhor te chamou, porque muitos dizem, irmãos, nós precisamos voltar para o primeiro amor. Não, irmãos, o primeiro amor ele nunca devia ter saído de dentro de nós. O mesmo amor que nós tínhamos, irmãos, quando aceitamos a Jesus, é um amor que nunca tem que sair de dentro do nosso coração. Aleluia. Porque este homem, irmãos, ele pregava e o povo não dava atenção. E ele chorava pelo povo, irmãos. Ele chorava, irmãos, para que Deus não matasse. Ele chorava para que Deus não desistisse. A ponto de Deus olhar para Jeremias e falar: Jeremias, para de clamar por este povo, Jeremias. Para de chorar por este povo, porque eu não vou mais dar atenção às tuas orações, Jeremias. Eu não vou dar mais atenção às tuas palavras, Jeremias. Mas Jeremias, mesmo sofrendo, irmãos, mesmo sendo chicoteado, mesmo sendo jogado dentro de uma cisterna, irmãos, para amassar barro ali, dentro de barro, irmãos, e ali sofrendo, jogado e abandonado para morrer, ele não desistia da palavra do Senhor, a ponto de Jeremias dizer, irmãos, que a palavra de Deus é como fogo nos seus ossos, irmãos, que ele não consegue ficar parado, que ele não consegue desistir, porque certa vez Jeremias ele olha para o céu, irmãos, e diz para Jesus, irmãos, diz para Deus: maldito seja o dia do meu nascimento, maldito seja o dia que Deus concedeu eu a minha mãe, maldito seja o dia que minha mãe estava grávida de mim, talvez que eu ficasse, que minha mãe permanecesse grávida pela eternidade, para que eu não viesse a nascer. Só que Deus todavia estava olhando para Jeremias, irmãos: Jeremias, permanece, Jeremias, continua, Jeremias, eu sou contigo, Jeremias. E Jeremias começa a dizer: a palavra de Deus é como fogo dentro de mim, porque todas as vezes que eu tento parar eu não consigo, todas as vezes que eu tento voltar eu não consigo, todas as vezes que eu tento desistir eu não consigo. E é para nós entendermos, irmãos, porque nós pensamos: Deus, mas por que eu não consigo parar? Porque todas as vezes que eu falo que hoje será o meu último culto, mas quando é semana que vem eu estou lá de novo, é porque dentro de você tem um espírito que não te deixa parar. É por isso que todas as vezes, irmão, que você fala: eu já cansei, eu já vou retroceder, eu não consigo mais, e tem um fogo dentro de você que diz que você consegue, que diz que você perseverando, você é mais forte. É por isso que todas as vezes, irmãos, que nós olhamos para o Senhor e fala: Deus, não se cumpriu tal promessa na minha vida, então eu vou parar, eu vou desistir, porque na minha casa tem alguém que não te serve. Mas todavia Deus está falando: permaneça, tenha força, tenha ânimo, porque assim como transformei a sua vida, eu há de transformar todos. Aleluia. Não podemos retroceder por qualquer atividade, irmãos. Qualquer necessidade não pode nos tirar da presença de Deus. Qualquer provação não tem o poder de nos tirar deste amor, irmãos. Paulo diz: ó terrível amor que temos, irmãos. Quem nos tirará e quem nos afastará deste amor? Ninguém pode nos afastar, irmãos. Paulo diz que nem a nudez, nem a fome, nada poderá nos separar do amor de Cristo. É por isso que todas as vezes que nós se sentimos fracos, irmãos, a Bíblia diz que quando nós estamos fracos é aí que nós estamos fortes. Por isso que Deus fala, irmãos, que nos toma pela mão direita. É por isso que Ele diz que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seríamos atingidos. É porque sempre Ele está conosco nas nossas dificuldades. É por isso que todas as vezes que nós oramos, irmãos, e nós falamos: Deus, cumpre em nós, Deus, o teu poder, cumpre em nós a tua justiça, cumpre em nós o teu espírito. Ele sempre é fiel para nos conceder, porque Ele sabe, irmãos, das nossas limitações. Aleluia. Esse Jeremias, irmãos, ele não era diferente de nós, porque nós olhamos para Jeremias e falamos: mas Jeremias era profeta. Deus, ele era com Jeremias 24 horas, mas Deus também é conosco 24 horas, irmãos.
Nós não somos diferentes desse Jeremias. Nós não somos diferentes desse Jeremias nas suas limitações. Nós não somos diferentes desse Jeremias, irmãos, nas suas fraquezas. Nós não somos diferentes de Jeremias nos seus momentos difíceis. Nós não somos diferentes desse Jeremias, irmãos, quando nós estamos no trabalho sendo perseguido. Nós não somos diferentes desse Jeremias, irmãos, quando nós queremos desistir. Deus, Ele nos faz, irmãos, da mesma forma, e Ele nos faz uma promessa da mesma maneira que Ele fez para Jeremias. Jeremias, aonde eu te enviar, tu irás. O que eu mandar tu falar, tu falarás. É por isso que Deus, Ele fala, irmãos, que é necessário nascer pelo Espírito, e nós somos nascidos do Espírito, irmãos. E Ele fala também, assim como sopra o vento do ocidente para o oriente, e não sabe de onde vens, nem para onde vai, é todo aquele que é nascido do Espírito. É por isso que quando Deus, Ele manda você levantar as mãos, você orar por alguém, irmãos, não perca tempo, não desista e nem tenha medo de fazer, irmãos, faça, porque o Espírito está te movendo. Quando Deus, Ele te motivar, irmãos, a orar por alguém, não tenha tempo de retroceder, irmãos, não, avance e ore pelaquela pessoa. Talvez seja a sua oração, irmãos, que Ele está precisando. Certa vez, anos atrás, irmãos, eu estava assim também, pensando em desistir, pensando em parar, e eu recebi uma palavra de um pastor, irmãos, que dizia assim: tem vidas lá no mundo que não aceitarão a Jesus enquanto você não pregar para elas. Então, entendendo, irmãos, porque nós não podemos parar, porque eu acredito, irmãos, que tem vidas lá fora, irmãos, que está esperando ouvir a sua voz, está esperando ouvir Deus te usar, está esperando ouvir Deus manifestar sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Existem vidas lá fora, irmãos, necessitando ouvir a tua palavra. Aqui sai da tua boca Deus manifestado em você. Porque anos atrás, irmãos, eu lembro também que os meus dois irmãos, um só que é cristão, o outro mais velho não é. Mas eu lembro que anos atrás, Deus, Ele falou através de um profeta dizendo: os teus irmãos irão para a presença de Deus através da sua vida. E eu olhei para aquilo e falei: Deus, mas como, Deus? Quem sou eu, Deus, para pregar para eles, para Deus, para o Senhor levar eles para a presença de Deus? E eu lembro, irmãos, que todas as vezes ali de noite eu dividia o meu quarto com o mais novo, e o mais velho tinha um quarto sozinho. E todas as vezes que eu ia orar, irmãos, de noite, eu botava o joelho no chão e eu começava a orar, e eu orava de voz alta, e ele, quando dormia debaixo da beliche, ele estava ali só observando, só olhando. E eu vi que Deus, Ele começou a agir de tal maneira, irmãos, que todas as vezes que eu ajoelhava para orar, Ele agora começava a ajoelhar também. Ele falava: irmão, você vai orar agora, irmãos? Eu falei: vou. Ele falou: então deixa eu orar com você. Eu falei: bora, vamos aqui. E ele se ajoelhava do meu lado e a gente começava a orar. Só que todas as vezes que eu convidava ele para a igreja, ele não queria ir. Eu falei: Deus, se é através de mim, Deus, toca no coração dele. E eu lembro que tinha um culto no lar, irmãos, nós começamos a ir. Eu namorava com a minha esposa na época. Nós já temos 14 anos juntos, irmãos. Eu tenho 30 anos também. Metade da minha vida já é ela, já. E eu lembro, irmãos, que eu ia ali para o culto no lar, ali, todas as vezes a gente ia, convidava, e ele falava: não, deixa para a próxima. E teve um dia que eu não convidei, irmãos, eu estava saindo ali sem convidar. E ele pegou e falou: irmão, espera aí, eu vou também. E ele foi lá, colocou a roupa dele, e ele foi conosco. E eu lembro que ali dentro da casa da irmã Lu, lá perto ali embaixo na Sucupira, nós estávamos no culto no lar, e o pastor pregou a palavra, irmãos, a palavra poderosa, a palavra ali, bênção de Deus. E no final do culto ali, ele começou a tocar em mim assim. Eu falei: o que foi, David? Ele falou: irmão, como faz para aceitar Jesus? Eu falei: irmão, vamos lá na frente, falar que você quer aceitar Jesus. E ele aceitou a Jesus, irmãos, e até hoje ele está firme na presença de Deus. Então, irmãos, assim como Jeremias, irmãos, nós devemos permanecer também. Não importa se ninguém está dando ouvido para a palavra que você está pregando, irmãos. Não importa se ninguém está dando ouvido para o que está sendo manifesto através da sua boca. Permaneça pregando a palavra de Deus. Jeremias, ele nos dá uma grande lição, irmãos, que nós não devemos parar de pregar mediante o ambiente que nós estamos. Nós não devemos fazer igual aquele povo, irmãos, quando é levado cativo, pendura suas harpas ali e já não adora mais a Deus. O ambiente não importa, irmãos. O que importa, irmãos, é a presença que está dentro de você. Não é o ambiente que muda a gente. Não, irmãos, é nós que mudamos o ambiente, irmãos. Eu lembro, irmãos, também de certos meses atrás, eu até comentei com a minha esposa, tinha uma mulher lá, irmãos, que ela, no meu trabalho, uma menina, e todas as vezes ali, quando ela descobriu que eu era cristão, ela virou a cara para mim, pastor. Eu falei: mas por que isso? E aí eu descobri que ela era da Umbanda, e eu falei assim: Deus, mas virou a cara por mim, só para saber que eu sou da igreja. E ali, irmãos, eu estava trabalhando ali, eu colocava uma música, um louvor ali,
E aí toda vez que ela via que eu colocava um louvor, ela colocava uma música da Umbanda. Ela aumentava. A ponto, irmãos, de eu ia orar ao Senhor, eu falei, Deus, ó, o Senhor tira eu daqui, eu tiro ela. E o Senhor pegou e tirou, irmãos, porque Ele sabe, irmãos, que Deus não divide a sua glória com ninguém, irmãos. Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, irmãos, não permaneça fiel na presença de Deus. Não desista, irmãos, por mediante a dificuldade que você está passando. Eu não sei como está no seu trabalho, como está na sua casa, como está na sua vizinhança, com seus vizinhos, na sua rua, mas não desista mediante as dificuldades. O mesmo Deus que te levantou, Ele é fiel para te permanecer de pé. O mesmo Deus, irmãos, que confiou em você, que profetizou sobre você, dizendo que você é mulher e homem de Deus, Ele é o mesmo Deus, irmãos, que vai te permanecer de pé, irmãos. Porque nós colocamos tantas limitações no nosso coração. Assim como Jeremias, nós não sabemos falar, nós não sabemos cantar, nós não sabemos fazer nada. Mas, irmãos, quando nós abrimos a nossa boca, não é por nós, irmãos, não é através de nós, irmãos, é através do Espírito Santo de Deus. Por quantas vezes, irmãos, eu me retrocedi dizendo, Deus, mas eu não sei ministrar, Deus, eu não sei falar. Deus falou, apenas fala da minha palavra, apenas conte a história, apenas fala o que aconteceu, que eu me manifestarei através da sua voz. E assim foi como Jeremias, irmãos. Jeremias está olhando para dizer, Deus, eu não sei falar, eu não posso mediante este povo, eu não tenho forças para pregoar para este povo, eu não posso contra essa multidão. Mas Deus está falando, Jeremias, não temas, Jeremias. É Deus falando conosco também, irmãos, não temas diante da tua dificuldade, não temas diante da tua necessidade. Deus, Ele é fiel para cumprir, Deus, Ele é fiel para abençoar a nossa vida. Aleluia. Eu queria te convidar a se colocar de pé, amém? Aleluia. Eu queria fazer uma oração por você, irmãos. Glórias a Deus. Eu queria que você apresentasse, irmãos, a sua família neste momento. Porque talvez você é o único dentro da sua casa que serve a Deus. Talvez você é um dos que serve a Deus dentro da sua casa. Mas ainda tem alguém na sua família que você está pedindo a Deus para que Deus traga para a presença dEle. Assim como eu, irmãos, necessito que meu irmão também alcance ali, irmãos, a presença de Deus. Eu sei que alguém aqui também está passando por este momento. Então eu quero orar neste momento, irmãos, para que você não desista e não deixe de pregar a palavra para esta pessoa. Para que Deus vá de alcance, irmãos, ao coração dela. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, quando disse aqui em Ezequiel, que Deus, Ele tira o coração de pedra, irmãos. Aquela pessoa que nós falamos assim, mas eu não vejo nunca ela na presença de Deus. Não é possível que Deus transforme. Pode ter certeza, irmãos, Deus transforma. Eu sou testemunha que Deus transforma, irmão. Você é testemunha que Deus transforma. Olha onde você está, irmãos. Talvez se você olhar para 10, 20 anos atrás da sua história, você vai falar, nunca que eu estaria na presença de Deus. Porque nós não podemos olhar para o nosso hoje, irmãos. Deus não nos chama olhando para o nosso hoje. Deus nos chama olhando para o nosso futuro, irmãos. E Ele sabe o que seremos na presença dEle. Então eu queria orar por você nessa noite, amém? Soberano Deus e eterno Pai. Deus, nós entramos agora em Tua presença para orar, Senhor. Deus, oramos por famílias, ó Pai, que aqui está. Deus, nós olhamos, Senhor, por cada vida que aqui está mediante a Tua presença, Senhor. Pai, que o Senhor possa ir de encontro a cada lar, Senhor, dos Teus filhos. Meu Pai, visitando cada familiar que lá está, Senhor. Deus, se há alguém que não Te serve nos lares deles, ó Deus, eu Te peço agora em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor com Seu infinito amor possa os alcançar, ó Deus. Deus, a Tua palavra diz em João 15:16, ó Pai, que não fomos nós que Te escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu, o Senhor que nos nomeou, o Senhor que nos enviou para que darmos frutos. Deus, e por isso nós oramos neste momento, ó Senhor, visita os lares dos Teus filhos nesta noite. Senhor, se tem alguém aqui, Senhor, que clama pela vida do seu filho, Deus, para que venha para a presença do Senhor, Deus, que o Senhor possa ir de encontro neste momento, ó Pai. Se tem alguém aqui que clama pela vida do irmão, do marido, da esposa, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, vai de encontro a este homem, esta mulher, a este filho, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alcança o coração deles, ó Pai, alcança a mente, ó Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como o Senhor nos transforma,
transformou, assim como o Senhor nos fez uns vasos novos, assim como o Senhor nos provou no fogo. Deus, vai de encontro a estas pessoas agora, vai de encontro à família dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai de encontro ao meu irmão também, Senhor. Pai, nós oramos neste momento em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, porque nós cremos e acreditamos que o Senhor tudo pode fazer. A tua palavra diz que não há nada impossível para o Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Tu está aqui, as evidências surgirão, teu Espírito está aqui, a atmosfera já mudou, teu Espírito está aqui, as evidências surgirão, teu Espírito está aqui, flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Oh Jesus, a atmosfera já mudou, teu Espírito está aqui, as evidências surgirão, teu Espírito está aqui, flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste